a notícia que tá rodando aí é que o Corinthians ainda quer 3 atacantes ainda nessa janela de transferência. Bom, o presidente Augusto Melo disse que quer 3 nomes para poder contar no setor de ataque. E é claro, o primeiro nome que saiu foi a volta do Roger Guedes. Vamos falar nisso nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho e fique sempre fielmente informado. O Corinthians essa semana deixou claro que quer fortalecer o ataque ainda nessa janela de transferência. Vamos falar de alguns nomes, de alguns jogadores que foram citados essa semana aqui nesse vídeo. E vamos falar principalmente de uma possível volta do Roger, do Roger Guedes, que em 2023 foi bem demais no Corinthians, foi um dos poucos ali que se destacaram, Então a gente vai falar dele também. Bom, antes da gente chegar no Roger Guedes, vamos falar de alguns outros nomes, que foram também citados durante essa semana aí e podem pintar aí no Corinthians aí a qualquer momento. Talvez um dos nomes mais citados aí essa semana, pro ataque, foi o do atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense, que agora tá no Betis. Talvez ele tenha sido mais comentado essa semana aí, acredito eu. Bom, a situação dele no momento é a seguinte: o Corinthians tenta, convencer ele a voltar pro Brasil, ainda que não esteja convencido, porém não descartou, O staff dele não garantiu a permanência dele na Europa, mas também diz que a primeira vontade do jogador não é voltar pro Brasil, Mas também a ideia não é descartada no momento. O que pode ser também um outro obstáculo para a chegada do Luiz Henrique é a forma de negociação. O Betis, clube da Espanha, ele não aceita emprestar, apenas vender de forma definitiva. E o que está pegando um pouquinho, no caso pro Corinthians, é o valor. O Luiz Henrique tem 23 anos, e o valor pedido pelo Betis, no momento agora, são de 18 milhões de euros. Aproximadamente aí 95 milhões de reais. São cifras altas, pro Brasil no momento, principalmente pro Corinthians, Não acredito que o Corinthians vai desembolsar um valor desse para contratar ele em definitivo. A ideia principal do Corinthians, no caso Augusto Melo, que é contratar o jogador por empréstimo, já com o valor fixado de compra. Mas o clube da Espanha tá fazendo jogo duro quanto a isso. Diz que não quer liberar dessa forma. Então, provavelmente o Luiz Henrique não venha pro Corinthians nesse momento. Outro jogador também que foi falado essa semana é o camaronês Aboubakar, o centroavante. Ele foi oferecido ao Corinthians, mas o diretor do Corinthians descartou a possibilidade de contratá-lo. Disse que o jogador seria muito caro, diz que não interessa nesse momento. É um jogador também que tem muito mercado na Europa, então acho pouco provável que ele queira vir para o Brasil nesse momento, Então o diretor do Corinthians garantiu, disse que não interessa nesse momento por conta do valor. O camaronês, ele tem 31 anos, ele foi oferecido ao Corinthians, mas o Corinthians não quis fazer uma proposta oficial, que os valores mínimos ali seriam fora do padrão do que o Corinthians quer para esse ano. Então o diretor do Corinthians rapidamente já descartou. Parece que o Palmeiras ou o Grêmio também estaria interessado nesse jogador, faria propostas, mas acredito que o mercado dele seja na Europa mesmo. Então, acho que ele não vem para o Brasil nesse momento. Bom, mais que o corintiano, a maioria quer saber, é sobre o Roger Guedes. Ele teria a possibilidade de retornar ao Corinthians nesse momento. A gente apurou, procuramos informações, mas o que se sabe até o momento é que o jogador está muito bem lá no Catar, no clube dele. Então, no momento, acho que descartada a possibilidade dele retornar. O diretor do Corinthians, inclusive o presidente Augusto Melo, disse que não fez contato nenhum com o staff do jogador. Saiu um boato aí que ele gostaria de voltar. Ele disse, quando ele se despediu do Corinthians, ele disse que tinha vontade de um dia retornar. Mas acredito que não vai ser agora. Seria interessante, Mas, é muito dinheiro envolvido, as cifras altíssimas. Então fica difícil hoje de trazer ele para cá. Se por acaso ele não tivesse
contente lá no Catar, né? Não tivesse infeliz, tivesse na reserva lá do clube, até poderia haver uma possibilidade, mas ele tá muito bem lá, né? Até seu staff garantiu isso. Então, eu acho que a volta dele nesse momento é descartada totalmente. Augusto Melo mesmo disse, né, que não teve contato nenhum, né, com o jogador, né, com o staff dele. Então, eu acredito que, infelizmente, né, seria maravilhoso ter ele de volta aí nessa reformulação, seria espetacular, mas ele vai ficar mais um tempinho lá. Quem sabe, né, no próximo ano ou daqui 2 anos ele retorne e jogue de novo com a camisa do Corinthians, né? Deu muita alegria nos últimos anos aí, que foram alguns anos difíceis, né, pro corintiano. O Roger Guedes foi o que se sobressaiu um pouco ali, né? Deu um pouquinho mais de alegria pra gente. Pô, mas o que sabemos, né, que podemos dizer de concreto é o seguinte: apesar das negativas aí que eu já disse, né, do Luiz Henrique, do Camaronês, Aboubakar e do Roger Guedes, o que a gente pode dizer é o seguinte: o presidente Augusto Melo diz que o Corinthians deve, talvez não seja antes do Campeonato Paulista, do início, né, da estreia, mas que nessa janela de transferência ainda quer pelo menos 3 reforços para o ataque. Como algumas negociações o Augusto Melo gosta de fazer de forma mais interna, né, mais na dele, para não divulgar tanto, para não criar tanta expectativa, pode ser que a qualquer momento estoure aí alguma notícia, uma bomba de algum jogador de nome, né? Algum jogador que chegue para impactar mesmo. E eu acredito nisso. Vamos dizer, qualquer informações a gente solta o vídeo aqui no canal rapidamente. Então, para ficar ligado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e, é lógico, deixar o like aí para fortalecer o nosso canal. Quem souber alguma notícia a mais aí, pode deixar aqui no comentário, a gente vai procurar saber, vamos nos informar e trazer aqui para vocês o mais rápido possível. Galera, valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo.